Quem foi Herman Doivert? Esse pensador holandês que nasceu em 1894 foi contemporâneo de Abraham Kuyper, tem formação jurídica e também filosófica e trouxe grande contribuição com seu pensamento da suíte dos 15 aspectos, ou soberania das esferas, na qual ele diz que cada instituição criada por Deus, ela tem uma autoridade, uma regência, como a família, como a escola, como Deus, como Deus na igreja, como o Estado. Então, por exemplo, a escola ela não deve ultrapassar as suas delimitações, também a família não deve ultrapassar as suas delimitações, também o Estado não deve reger a moralidade, mas de fato deve cumprir a moralidade que já é estabelecida por outro tipo de esfera. Então ele separa as esferas, e o pensamento da lei das esferas de Doivert de fato influenciou muito a teologia neocalvinista. Basicamente ele resgata o que Calvino colocou, mas de uma forma complexa, até difícil, os pensamentos de Doivert, e ele também aprofunda muito o que Abraham Kuyper já havia começado há alguns anos atrás, já que quando ele de fato começou a produzir muito conteúdo, Abraham Kuyper já estava em iminência de sua morte e já havia também morrido quando estava produzindo esses conteúdos. Interessante que Doivert ele não somente traz a lei das esferas, mas também é um crítico sério ao dualismo, e que ele separa o dualismo em 4 tipos de dualismo. Primeiro, o dualismo grego, que é o dualismo de corpo e alma, o dualismo que separa forma e matéria, o dualismo que foi influenciado principalmente por Platão. Então, se você pesquisar um pouco na internet sobre dualismo platônico, você vai entender um pouco sobre isso. Então ele traz um outro tipo de divisão, que é criação, queda e redenção, que é a do pensamento hebraico, na qual ele percebe as pessoas dividindo esses tipos de pensamento, mas de fato não entendendo o Senhor da história nesse tipo de divisão. Também um outro tipo de divisão é a divisão escolástica, na qual ele fala sobre natureza e graça, na qual a natureza às vezes está separada da graça, quando na verdade a graça deveria ser algo que nos alcança apesar da nossa natureza pecaminosa. E por último, a divisão que ele faz é a divisão do humanismo, que é a divisão de natureza e liberdade, na qual o homem começa a lutar mais por liberdade e começa a separar e reconhecer e deixar de reconhecer a sua natureza e buscar desenfreadamente essa liberdade. É claro que a reforma proporcionou uma liberdade incrível para a Europa, inclusive para as universidades, para a ciência. Então, com Doivert, nós percebemos que a teologia ela não somente produz um bom protestantismo, ou um protestantismo não só produz uma boa teologia, mas também produz boa ciência. Nós temos que ter essa consciência quando olhamos para Herman Doivert e vemos o quanto ele buscou influenciar de forma filosófica e científica dentro do campo da Holanda, e também influenciou a Europa. Herman Doivert deixou alguns de seus legados através de documentos científicos e acadêmicos, mas também escreveu alguns livros como Estado e Soberania, na qual ele diz um pouco sobre a divisão do Estado e dessa soberania das esferas, e um outro, Raízes da Cultura Ocidental, na qual ele traz todo o embasamento dessas divisões que influenciam demais a forma da gente pensar. Herman Doivert foi de fato um neocalvinista holandês que influenciou demais a estrutura de pensamento da época e que é pouco conhecido no Brasil. Apesar de seus estudos serem muito complexos, eu inclusive citei-o em uma das minhas palestras, das minhas prédicas, e muitas das pessoas que estavam no local de fato não entenderam. Então te convido a se aprofundar na complexidade de Doivert, mas que quando você entender, você vai perceber o quão simples é e o quão gostoso é estudar esse pensador holandês. Um abraço e até o próximo vídeo, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Um abraço, tchau!